etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos da cidade de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. Nessa nossa videoaula então de Geografia, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, aonde então nós vamos estudar, pessoal, a partir desse tópico, Brasil, uma potência regional. Lá no nosso livro, a partir da página 216. Pessoal, o livro de vocês já traz muito bem explicado, dizendo que sim, o Brasil, devido sua extensão territorial, devido seu poder econômico, ele desde sempre manteve uma hegemonia política e econômica na região, ou seja, na América do Sul. Se você pegar os países da América do Sul, que integram junto com o Brasil essa parte do continente, o Brasil, em extensão territorial e do ponto de vista econômico, é o principal, é o maior, é o mais influente, então, economicamente, territorialmente, da região, na região, ok? Mas o que acontece, pessoal? Os historiadores, principalmente da América do Sul, do restante da América do Sul, eles então afirmam que o Brasil nem sempre teve uma postura diplomática de respeito para com as outras nações aqui da América do Sul. Principalmente ali nos séculos 18, 19, o Brasil teve uma postura imperialista, ou seja, que visava a sua expansão a partir da conquista de terras de outras nações do continente, ou seja, da América do Sul. Então, sim, durante aí um bom tempo, nos séculos 18, 19, sim, o Brasil teve essa política imperialista, que significa expansionista. No caso do Brasil, à época, expandiu seu território para conquistar mais terras, com interesses afins. Nós podemos dizer, pessoal, que dessa linha verde para a direita eram as terras que ficaram para Portugal após o Tratado de Tordesilhas, lá no século XV. E aí o Brasil, tá certo? Os brasileiros, ou os lusos brasileiros, portugueses e brasileiros, eles expandiram as suas terras, as suas conquistas para a parte espanhola, para além da linha que limitava a divisão entre portugueses e espanhóis. Isso aí, principalmente durante os séculos 17 e 18, graças à atividade da pecuária, graças às bandeiras e graças às ações missionárias. Só que esse expansionismo territorial não parou ali nos séculos 16, 17, continuou nos séculos 18 e 19 e no 20, como a gente pode ver aí no mapa. Ou seja, nós podemos ver que essas áreas aqui, ó, em vermelho, em laranja, olha aí, ó, elas foram conquistadas pelo Brasil nos séculos 19 e 20, já são conquistas mais recentes, sendo que algumas conquistas foi através de acordo diplomático, outras conquistas através da compra e outras conquistas através do avanço mesmo territorial. Nós podemos aí, observando esse mapa, apontar principalmente, pessoal, essa conquista territorial aqui do Acre, ou seja, boa parte das terras acreanas, hoje brasileiras, pertenciam à Bolívia e ao Peru. Só que no século XIX teve sim a expansão, o aumento das exportações do látex, que é a matéria-prima da borracha. Sendo que o látex, essa matéria-prima da borracha, era extraída da seringueira, uma árvore típica da região norte, abundante também no Acre. E aí, através de um acordo, Brasil, Bolívia, trocam áreas territoriais, tá certo? E, consequentemente, o Acre fica, então, sendo anexado ao Brasil, ok? Você pode ver que aqui, ó, em verde, foi uma área que o Brasil, então, transferiu para a Bolívia e pegou essa parte aqui do Acre, principalmente com o interesse de aumentar a área de onde se extraía o látex, tá certo? Você também pode observar aqui, aqui principalmente na região sul,
que a região do sul, pessoal, basicamente parte do atual Rio Grande do Sul, aqui ó, dessa parte para a esquerda, ou seja, da metade do Rio Grande do Sul para oeste, era dos espanhóis, mas através de acordos diplomáticos entre Portugal e Espanha, todo o atual Rio Grande do Sul, todas as atuais terras do Rio Grande do Sul ficaram para Portugal. Alguns desses tratados, para definir isso, o Tratado de Madrid, o Tratado de Santo Ildefonso e, por fim, o Tratado de Badajoz. Foi pelo Tratado de Badajoz que as atuais terras do Rio Grande do Sul, todas elas, ficaram para Portugal, futuramente para o Brasil. Em troca, ficou para a Espanha a Colônia do Sacramento, uma região ali no atual Uruguai, tá certo? Então, aí, pessoal, são as principais análises sobre essas importantes áreas limites do Brasil, tá certo, pessoal? E aí, um outro tópico importante no nosso livro, na página 216, Brasil, uma potência regional, continuando esse tópico, pessoal, é que, como eu disse, o Brasil sempre se manteve como esse país hegemônico, poderoso do ponto de vista territorial e econômico. Só que no século XIX, principalmente, o Brasil vai ganhar um forte rival, a Argentina. Ou seja, pessoal, nós podemos dizer que no século XIX, a rica classe de detentores de terras da Argentina, ou seja, a oligarquia argentina, ela passou a ganhar muito dinheiro exportando os seus gêneros agrícolas, a sua carne, para países principalmente como Estados Unidos e Europa, arrecadando muito dinheiro. Tanto é, pessoal, que a primeira linha de metrô da América do Sul foi criada em Buenos Aires, na Argentina, demonstrando o poderio econômico da Argentina à época. E aí, então, nasce uma rivalidade política e econômica, como também de influência no continente, nessa parte da América do Sul, entre Brasil e Argentina. Então, essa rivalidade do futebol é recente. A rivalidade mais antiga é política e econômica. Tá certo, pessoal? Sendo que essa rivalidade, ela se estendeu por um bom tempo, do século XIX, início do século XX, até a década de 80 do século XX, quando de rivais político e econômico passaram então a integrar um importante bloco econômico, o Mercosul. Ou seja, pessoal, nós sabemos que bloco econômico é a união entre países com interesses de desenvolvimento econômico, através da isenção de impostos sobre produtos importados, exportados. Pode também, no caso de um bloco, ter a livre circulação de capital, serviço e produtos, como também a livre circulação de pessoas. Mas o Mercosul é um bloco não tão completo, não tão cheio de características como é o bloco da União Europeia. O bloco da União Europeia, ele é o bloco econômico mais completo do planeta. Tem todas as características de bloco econômico, inclusive uma moeda comum a todos os países que integram o bloco. Já o Mercosul, oficialmente, esse bloco econômico, nasceu com o Tratado de Assunção de 1991, aonde então passaram a integrar esse bloco econômico como membros ativos, participantes efetivos, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, aonde principalmente o intuito desse bloco é terem uma intensa relação comercial, ou seja, uma intensa atividade de compra e venda de produtos entre os países membros, dinamizando as economias dos países membros. Produtos industrializados, agrícolas, manufaturados brasileiros entram na Argentina e no Paraguai com isenção de impostos, assim como produtos desses países entram também com isenção de impostos no Brasil. Então, pessoal, o Mercosul é sim um importante bloco econômico que dinamiza e fortifica a economia da região, ou seja, da América do Sul e principalmente do Brasil. Por quê, pessoal? Se nós analisarmos entre Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, o país que tem uma economia mais pujante, ou seja, mais forte,
mais desenvolvida é o Brasil. Portanto, os nossos produtos, principalmente industrializados, entram mais fáceis nesses países, Argentina, Paraguai e Uruguai, são mais consumidos. Portanto, no Mercosul, a existência desse intenso comércio é muito mais vantajoso para o Brasil. E aí então se confirma esse tópico. Brasil, sim, uma potência regional. Foi no passado e continua sendo. Só abrimos um parêntese, como nós explicamos, para um período aí, durante o século XX, em que houve uma rivalidade em relação à Argentina, por conta da existência de uma rica classe latifundiária na Argentina, que passou a exportar bastante, consequentemente trazendo riquezas para o país e aí rivalizando economicamente, como também a influência sobre a América do Sul com o Brasil, tá certo? Então, tirando esse período de rivalidade com a Argentina durante o século XX, antes, ali no século XIX e a partir principalmente de 1991, o Brasil sim sempre se manteve como a potência regional, como o país mais influente, mais rico e desenvolvido da América do Sul. Tá certo, pessoal? Então nós vamos concluindo a nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Bons estudos. Valeu, pessoal!